Boa noite, meus queridos amigos. O nosso texto de abertura de hoje é uma palavra que a gente sempre comenta: aproveitar o tempo, aproveitar bem as coisas que nós temos que fazer nesta existência. O texto tem como título Aproveitamento. E a primeira reflexão, que é a epígrafe do texto, é uma carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Diz assim: medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E Emmanuel vai conversar sobre isso dizendo: geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência e pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa do nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-las é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia no fundo estão sempre inclinados a rudes conflitos em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantém verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa uma conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Lembrando que o texto tem como título Aproveitamento. E Emmanuel já vai nos lembrando: aproveitar a boa doutrina é não somente decorar as fórmulas verbais, as máximas do Cristo, os versículos do Evangelho ou os capítulos, as questões do Livro dos Espíritos e por aí vai. Ele diz: não, isso não é importante. É importante que a gente aproveite estas mensagens, estas citações, estes versículos, estas passagens do Evangelho ou as questões do Livro dos Espíritos ou do Livro dos Médiuns, Ele diz: os companheiros apregoam demais os ensinamentos e eles são valiosos, mas todavia, muitas vezes, eles estão sempre envolvidos em milhões de conflitos. É porque a palavra, ela não desce para o coração, ela não passa por aquelas fases do conhecer, meditar, sentir e viver. Ela fica talvez só no conhecer, no nível intelectivo. Então, ele está chamando a atenção para que nós aproveitemos bem o tempo que conhecemos as coisas e que saibamos aproveitar da melhor maneira possível nas ações. Ele diz: a palavra de Paulo é muito clara sobre isso.
A questão fundamental é de aproveitamento. Aproveitar aquilo que a gente já guardou na nossa memória como uma leitura nobre. Ele diz, é muito importante que a cultura representa de fato essa conquista, né? A cultura dominante, essa conquista desse saber. No entanto, a pergunta é, para que ele tem nos servido? O que já mudamos na nossa vida? Quanto temos de Jesus em nosso coração? Mas quanto temos de Jesus nos nossos pensamentos? E quanto temos de Jesus nas nossas ações? Portanto, devemos aproveitar não somente a letra ou as citações que normalmente utilizamos na nossa expressão verbal, mas que ela seja de fato aquilo que fazemos, porque é esta autoridade moral que se expressa na fala como uma energia que irradia e que alcança o coração dos outros. É assim que a gente deve viver o Evangelho de Jesus. Ele diz, inclusive, que é imperioso reconhecer que se o crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável que se ocupe das coisas sagradas do Espírito e não por vaidade, nem para se mostrar, nem para falar para os outros, nem para fazer boas palestras, nem para envolver todo um dicionário de palavras que às vezes a gente não entende. Não, não é para isso. Mas para que a gente possa aproveitá-las, manifestando-as através das nossas ações. Fica a mensagem de Emmanuel, né, para a nossa reflexão, mas não somente para a gente pensar, para a gente também tentar exercitar e aproveitar esse tempo que a gente também não sabe até qual dia. Tenhamos uma boa noite. Gratidão. Gratidão à vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou, aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão à casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a cada dívida paga, porque dessa forma honro meus compromissos e meu dinheiro se multiplica. Gratidão a tudo aquilo que eu compro, adquiro, pois é fruto do meu trabalho. Gratidão a todas as pessoas que cruzam meu caminho. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim me senti muito amado e abençoado. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão a mim mesmo, que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão ao universo inteiro, que conspira a favor de cada pensamento meu. Por isso,
Escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Gratidão. Autoria desconhecida. Até o fim. Já sentiu você o prazer de ajudar alguém sem interesse secundário, de modo absoluto, do início ao fim da necessidade, presenciando um sucesso ou uma recuperação? Por exemplo, encontrar um enfermo sem possibilidade de tratamento, endereçado ao fracasso e providenciar-lhe a melhoria simplesmente em troca da satisfação de vê-lo restituído às oportunidades da existência? Ressuma desse fato o bem-estar sem paralelo em qualquer outra ação humana, por exprimir-se em regozijo íntimo inviolável. Você já pensou nos resultados incalculáveis de se proteger uma criança impelida ao abandono, desde as primeiras iniciações da vida até a obtenção de um título profissional que lhe outorgue liberdade e respeito a si mesma, sem intuito de cobrança? Já refletiu na importância inavaliável de um serviço sacrificial sustentado em benefício de outrem, do princípio ao remate, sem pedir ou esperar a admiração de quem quer que seja? Só aqueles que já passaram por essas realizações conseguem julgar a pureza da euforia e a originalidade da emoção que nos dominam ao cumprirmos integralmente os deveres assistenciais do começo ao acabamento sem a mínima ideia de compensação. Ocasiões não faltam. Ombreamos diariamente multidões de doentes, desabrigados, famintos, nus, obsessos e desorientados. Você pode até mesmo escolher a empreitada que pretende chamar para si. Há um encanto particular em sermos protagonistas ou colaboradores efetivos das vitórias do próximo. Em muitas ocasiões, não há melhor estimulante à vida e ao trabalho. Para legiões de criaturas, essa obra de benemerência completa e oculta é a fórmula para restaurarem a confiança em Deus, cujas leis de amor funcionam pela marca do anonimato, em bases impessoais. Nessas empresas do bem por dedicação ao bem, almas inúmeras encontram a cura dos males, mas o esquecimento de sombras, a significação da utilidade pessoal e a equação ideal do contentamento de viver. Quando inconformidade ou monotonia lhe desfigurem a paisagem interior, dinamize seu poder de auxiliar. Semeie sacrifícios e colhe sorrisos. Dê suas posses e receba a alegria que não tem preço. Tome a iniciativa de oferecer a sua hora e outros virão espontaneamente trazer dias e dias de apoio ao trabalho em que você se empenhou. Experimente, desencandeie a causa do bem e o bem responderá mecanicamente com seus admiráveis efeitos. Reflexão sobre o texto até o fim. Fazer o bem ao outro traz sempre uma sensação de bem-estar àquele que faz. Sempre que a gente ajuda alguém, o mais ajudado somos nós. É uma verdade que todos já vivenciaram. Aquela sensação de felicidade íntima de ter feito parte da vida de alguém e de ter se doado a alguém. O texto nos traz a reflexão para algo de uma forma mais integral. Muitas ações que nós fazemos, ações benéficas, são ações pontuais, que têm seus grandes méritos, porque o benefício jamais se perde. Um benefício é muito importante para quem faz e para quem recebe.
Só que o texto ele nos chama a atenção para que a gente possa ajudar alguém por um período maior. Seja alguém que está doente durante todo o processo de doença, ajudando, auxiliando aquela pessoa. Seja quando uma criança necessita, a gente adote, a gente cuide dela, a gente traga para a gente o encargo de levar aquela criança a ter uma vida melhor. Seja na adoção de um idoso, que a gente possa cuidar durante um grande período para que a velhice dele tenha uma qualidade melhor, seja se engajar em um serviço de uma instituição e que a gente possa trazer mais pessoas para esse trabalho voluntário e que possa ajudar um maior número de pessoas. Então, o texto ele nos traz a reflexão de que a gente faça parte por um período maior da nossa vida, da vida de alguém. E isso vai nos trazer uma sensação muito boa. E muitas pessoas que têm dores grandes, que têm dores pessoais, em fazendo esse auxílio, em dando esse auxílio a alguém, pode e consegue transformar a sua vida, dando um novo sentido, um sentido mais feliz, um sentido mais amoroso e um sentido mais próximo ao Evangelho. Boa noite, meus irmãos. Prece pelos trabalhadores da casa e os assistidos. Senhor Jesus, abençoa e ilumina todos nós, trabalhadores do SEC, e também os assistidos que buscam a paz e o equilíbrio espiritual. Paz e bênção para todos. Deus de infinita misericórdia, Jesus nosso irmão e a espiritualidade maior, pedimos que estejam conosco hoje e sempre em nossas preces. Por todas as famílias, que hoje elas estão com novas estruturas, mas caminhando na esperança de realizar seus planos. Que cada lar possa ser aconchego no retorno das atividades profissionais e de lazer. Que seja um reencontro de espíritos para viver o perdão e o amor. Pela sociedade brasileira, que seja amorosa e cuidadosa com as questões sociais, pois precisamos vencer o egoísmo e traçar planos para que todas as pessoas carentes e vulneráveis possam receber todos os benefícios sociais para viverem dignamente. Rogamos o amparo misericordioso do Cristo Jesus e da boa espiritualidade pelos desencarnados, para que a transição para o mundo dos espíritos possa ser logo compreendida e que todos sigam suas novas caminhadas. Rogamos a Maria Santíssima e a sua equipe de trabalhadores, que envolvam em vibrações de paz, perdão, misericórdia e refazimento, os espíritos que desencarnaram através do suicídio. Pai misericordioso, aumentai nossa fé hoje e sempre. Assim seja. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nessa noite, vamos orar pelos nossos irmãos que fazem a segurança, que eles sejam amparados por Jesus, que sejam iluminados, que cada um nos seus postos, onde se encontra para a realização dos seus trabalhos, que seja amparado, que seja iluminado pelas as forças do bem, que eles sejam, Senhor, protegidos, que nada aconteça com eles. E também pelos motoristas de ônibus e aplicativo, que cada um realize as suas atividades na paz do Divino Mestre, que eles consigam, Senhor, conduzir essas pessoas que se encontram nos ônibus e nessas vans e nos carros de aplicativo também, que consiga conduzi-los na santa paz de Deus, que cheguem com fé, que cheguem com conforto e segurança, que cada um consiga realizar os seus trabalhos com fé e dedicação. Também pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos em situação de rua, pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas,
que eles sejam amparados, que eles sejam cada dia iluminados pela sua centelha de luz, que eles consigam realizar os seus desejos de encontrar um lar, de encontrar um abrigo, que eles consigam, Senhor, trilhar o caminho do bem, que cada um deles seja amparado, que seja iluminado pelo Senhor e por toda a sua equipe espiritual. E também te pedimos pelos que fazem a limpeza, que eles sejam, Senhor, também iluminados no dia a dia dos seus empregos. Que cada um deles seja iluminados e incentivados nos seus trabalhos. E também te pedimos pelos nossos irmãozinhos que trabalham arduamente nesse cemitério, nossos irmãozinhos coveiros. Que eles possam ter muita luz, muita bênção, que sejam ajudados no trabalho diário, porque necessitam do amparo, Senhor, desse trabalho tão árduo que é onde eles se encontram dia a dia. Enfim, pedimos a vossa proteção para cada um deles, que a espiritualidade divina os assiste e os ampare. Só te pedimos, Mestre, e te agradecemos por tudo. Fica conosco hoje e sempre, assim seja. Boa noite a todos. Jesus amado, nesse momento estamos a te agradecer essa oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos aqui mais uma vez estudando e aprendendo a tua santa doutrina. Ó Jesus amado, que as tuas bênçãos, a tua paz, o teu amor recaia sobre toda a humanidade, protegendo a todos nós, amparando cada um de nós. Que as nossas necessidades, Senhor, são tantas, e que nesse momento elas possam ser aquecidas, elas possam ser de uma forma bem direta, amparadas com teu divino amor. Te pedimos que abençoe a toda a humanidade, principalmente os nossos governantes, que nas tomadas de decisões eles pensem um pouco nas pessoas, no próximo. Que cada decisão tomada seja tomada com o intuito de beneficiar, de assistir, de amparar. Te pedimos também de uma forma bem direta que ampare os nossos religiosos, os nossos evangelistas, para que cada vez mais evangelize a humanidade, para que ela tenha realmente noção de como é importante aprender os seus ensinamentos e principalmente praticá-los. Te pedimos, Jesus amado, que de uma forma bem direta assista a todos os trabalhadores da saúde que estão nesse período com um papel tão importante de ajuda à humanidade. Ó Senhor Jesus, te agradecemos por tudo e te pedimos um amparo especial para todos os pais de famílias, para todas as pessoas que nesse momento estão desempregados, precisando ganhar o pão de cada dia. Que nesse momento eles sejam assistidos e beneficiados conforme cada um as suas necessidades. Te agradecemos muito, Pai, por a noite de hoje. Estamos muito felizes por esse trabalho e muita gratidão. Te agradecemos muito por tudo e te pedimos que fique conosco agora e por todo sempre, que assim seja. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo Jesus chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, vos chamando.
Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35. São Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50. Item 6. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Item 7. Admira-se com razão ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido a sua missão. Sua conduta, a seus olhos, era bizarra e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam até um certo ponto das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como um estranho do que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente, lá no capítulo 7, versículo 5, que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos. Mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar o ensinamento. Tomou, pois, a que se lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco espiritual e o parentesco corporal.
o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Enfatizo. Boa noite a todos. Votos de muita paz. Capítulo 14, o item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatia igualmente anteriores que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Capítulo 4, item número 13. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma, segundo as frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sobre o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles que estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino de que maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito,
que só a indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras existências. Fiquemos em paz. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe, nos traz essa ideia justamente dos itens 5, 6, 7 e 8 do Evangelho de hoje. O episódio fez com que Jesus dissesse à multidão, apontando para ela mesma, e proferindo essa frase: eis minha mãe e meus irmãos. Quem não acredita no amor que Jesus pregava, acha a atitude dele não muito benevolente. Mas a questão é que Jesus ele não negligenciava uma só ocasião para ensinar as pessoas. Essa situação foi apenas mais uma. Ele aproveitou a fala de alguém que anunciava a chegada de sua mãe e seus irmãos para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Hoje, nós entendemos que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque antes do corpo ser desenvolvido, o espírito ele já existe. E aí vem a pergunta: qual a ideia dos laços de família, do parentesco corporal, que também está relacionado, querendo ou não, com o parentesco espiritual? Para ajudar os espíritos a estreitar esses laços de simpatia que os une em um círculo familiar, ou então para servir de prova, caso esses mesmos espíritos eles sejam dotados de antipatia uns pelos outros. O que precisamos entender é que os verdadeiros laços de família não são os que conectam o corpo ao outro por meio da consanguinidade. Os verdadeiros laços de família são os da simpatia e da comunhão de ideias que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Com isso, nós conseguimos entender agora que há duas espécies de família: a espiritual, que transpõe as amarras da carne e da morte e vai se prolongar e se perpetuar no mundo dos espíritos, passando por várias experiências da alma. E tem também a família corporal, que vai se extinguir no momento em que a matéria se extingue. Então, a expressão de Jesus, eis a minha mãe e eis os meus irmãos, apontando para a multidão, era no sentido de que estava ali ensinando sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então que nós, aprendizes dos ensinamentos do Cristo, saibamos aproveitar cada laço familiar, tanto o corporal como o espiritual, para justamente irmos tratando desses engodos que nós vamos causando durante as experiências, e também sanando as animosidades, perdoando as faltas alheias e pedindo perdão. Ações como essas vão nos garantir uma experiência futura ou experiências futuras com mais estreitamento dessa conexão com as pessoas, fortalecendo e ampliando a família espiritual tão comprovada na promessa divina, que é a grande família universal, que viverá nos ideais de fraternidade, de igualdade e também de liberdade. Fiquemos todos em paz. Boa noite.
Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Quando Jesus afirma: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei, sentimos agora a sua presença divina neste encontro de almas, afinizadas na oração e ao serviço do bem. E com alegria, agradecemos a oportunidade desses encontros, onde a fraternidade se faz presente. Assim, confiantes e certos da presença amiga, através dos benfeitores espirituais, doemos nossas energias a fim de que elas possam fluidificar as águas de nossas casas, da vizinhança, dos hospitais, presídios, enfim, onde haja necessidade, levando o bálsamo da cura do corpo e da alma. Obrigada a Deus nosso Pai. Obrigada ao Mestre Jesus, à Mãe Santíssima e toda a espiritualidade amiga que tanto cuida de nós. Sigamos em paz. Que assim seja. Mensagem final. Capítulo 69 do livro Minutos de Sabedoria. Caminhe sempre resolutamente no sentido do seu progresso. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos da mesma forma. Então, siga à frente voluntariamente e não dê ouvidos ao caluniador. Siga à frente e deixe que os caluniadores fiquem falando sozinhos. Caminhe resolutamente no sentido do seu progresso e nenhuma voz malévola chegará aos seus ouvidos. Aprendemos que para a semeadura não há hora. E embora estejamos vivendo num ambiente de pandemia, mantendo todos os cuidados, continuamos as caravanas Viana de Carvalho, agora com bem menos participantes e considerando todas as orientações da Organização Mundial de Saúde e todos os cuidados necessários para nos preservarmos e preservarmos os nossos irmãos. Assim, realizamos o estudo do Evangelho na Casa Espírita Jesus, o Bom Pastor, com a participação dos caravaneiros do Centro Espírita Cearense e com alguns assistidos que foram em busca de algum lenitivo, algum socorro, tanto material quanto espiritual. Mantendo a distância possível e necessária, nós realizamos o Evangelho com a presença amorável da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, exatamente no dia do seu aniversário, 29 de agosto. Tal não foi a nossa alegria, porque o clima era de muita fraternidade e de muita serenidade. Após esse momento, realizamos na casa de um dos confrades também um outro estudo e reflexão do Evangelho. Interessante salientar que os evangelhos abertos ao acaso, que não é acaso, rumaram sempre em duas direções. Todos os livros que eram abertos, independente do lugar onde eles estavam, porque não eram os mesmos livros, os mesmos evangelhos, eram abertos no capítulo dos falsos cristos, falsos profetas, e na parábola do semeador. Daí porque nós denominamos esta caravana dos semeadores, E continuemos todos juntos lembrando que precisamos semear, mesmo preparando a terra com bastante antecedência para que ela possa vir dar bons frutos. Também continuamos um trabalho que já havíamos iniciado na outra caravana, que é a visita a um local onde muitas pessoas foram vítimas do suicídio, muitos afogamentos, e também uma região de Mata Virgem ainda preservada,
onde viveram os nossos irmãos índios, eram os cuidadores, eram os donos daquelas terras, e muitos escravos também ali viveram. Ali realizamos o estudo do Evangelho, reflexões, preces, músicas, harmonizando aquele ambiente e colaborando com a espiritualidade, por certo, no resgate de alguns dos nossos irmãos que ali foram recolhidos e acolhidos naquele dia. Então, esse trabalho nos fortalece, este trabalho nos ilumina, nos permite compreender que somente trabalhando com Jesus, partindo do seu Evangelho, é que sabemos ou é que podemos, de fato, compreender que a sua missão se estende de horizonte a horizonte, que não é nas casas espíritas dentro do seu espaço físico tão somente que as coisas acontecem, e que ao irradiar através dos nossos pensamentos, a irradiar luz, paz, amor, serenidade, fraternidade, nós poderemos alcançar grandes distâncias, sem contudo estarmos juntos presencialmente. Portanto, continuemos todos dentro deste projeto que foi criado e abraçado pelos trabalhadores do Centro Espírita Cearense, que é uma casa ajuda a outra. E que possamos continuar como caravaneiros, semeando o pouco que temos, umas sementes ainda muito pequenas, mas que possamos semear. Semeando dentro de nós o Evangelho e o Evangelho sendo semeado por onde quer que nós andemos.